Irmãos, boa noite. Ah, que fortaleza. Gente, que coisa boa, hein? Bom, fiquei muito contente esse final de semana, né? Hoje nós estamos concluindo os cultos do final de semana, mas nós tivemos culto de negócios ontem, ceia. Hoje pela manhã, EBD e ceia. E, graças a Deus, tivemos o terceiro culto, somente com a ceia. Isso me deixou bem satisfeito, porque realmente nós estamos retornando ao templo, e isso faz muito bem à igreja. Nós precisamos continuar a vir para a igreja, e hoje à noite, mesmo com os 3 cultos que tivemos, nós estamos aí com o templo cheio, claro que dentro do possível. Então, isso me deixou bastante satisfeito. Que Deus abençoe a Igreja Batista de Vila São José, e você que nos visita, é um grande prazer ter você com a gente, tá? Muito obrigado por ter vindo. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Então, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, o plano de Deus deve ser louvado. Vou dar uma aceleradinha, que estava indo de 2 em 2 versículos. Hoje nós vamos estudar 4 versículos, e a gente conclui a primeira etapa, que daí esse trecho da Bíblia você pode dividir entre os versos 3, né, e 14, e depois de 15 a 23. Então, hoje nós vamos concluir essa primeira parte, mas como de costume eu tenho lido todos os versículos. Verso 3, preste atenção: louve a Deus por isso, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que nele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo teu povo reunido. Obrigado pelos visitantes que estão conosco hoje. Nos abençoe para que todos nós possamos aprender uma porção da tua palavra. Abençoe para que todos nós, ó Senhor Deus, possamos crer na tua palavra,
ó Santo Deus, e que nós possamos praticar aquilo que aprendermos hoje. Eu peço que o Senhor nos use para a tua glória em todos os instantes, em nome de Jesus. Amém. Ótimo. Então, na última mensagem, nós concluímos com tudo convergindo para o Senhor. Nós concluímos com a ideia de que tudo um dia vai convergir para o Senhor Jesus Cristo. Esta é a grande ideia, essa é a grande vontade do Senhor Deus. Então a Bíblia diz assim no verso 10, de tornar a congregar, preste atenção, em Cristo. Essa é a vontade de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. A Bíblia continua dizendo, na dispensação da plenitude dos tempos, a gente viu que a plenitude dos tempos é realmente quando Cristo, Ele vem e Ele morre na cruz por nós. A plenitude dos tempos é a partir dali, ela vai ser concluída um dia, é claro, mas ela já começou, na pessoa de Jesus Cristo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. E aí a Bíblia conclui esse verso 10 dizendo, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Meus irmãos, nós cremos que isto vai acontecer. Se hoje em dia nós não vemos tudo convergindo para o Senhor Jesus Cristo, esta é a vontade de Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele é poderoso ao ponto de criar tudo. O Senhor Jesus, Ele é poderoso ao ponto de se fazer homem. O Senhor Jesus é poderoso ao ponto de se fazer homem e morrer por nós. E além disso, vencer a morte, ou seja, ressuscitar pelo seu próprio poder, e não só isso, mas também ressuscitar outros. Durante o tempo que Ele passou por aqui, Ele ressuscitou pessoas. Essas pessoas voltaram a morrer, nós sabemos disso, mas um dia, pelo seu próprio poder, Ele vai voltar para nos ressuscitar, é claro, aqueles que aguardam a Cristo já na morte para esse mundo. Aquele que está esperando Jesus vivo, será transformado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo converge para Ele, na verdade a criação o louva. Quando nós olhamos para isso e nós cremos nisso, o nosso alvo também deve ser este. Se tudo vai convergir para o Senhor Jesus, o nosso alvo, sabendo disso e crendo nisso, também deve ser esse, que tudo convirja para Cristo, que tudo venha focar no Senhor Jesus. E quando nós pensamos em tudo, devemos começar por nós mesmos. Nós devemos olhar para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus. Não existe nada nessa terra que seja mais importante para nós do que o Senhor Jesus. Não existe nada na eternidade, irmãos e meus amigos, mais importante do que o Senhor Jesus. Nós estaremos de hoje até a eternidade louvando a esse Deus chamado Jesus Cristo, que é o único Deus. Então, se isso vai acontecer e se nós cremos nisso, nós temos que começar a fazer isso acontecer e começar por nós mesmos. E aí, alguém pode me perguntar como? Porque essa é a pergunta de hoje, quando nós pensamos no que fazer, como? Então vamos lá. Pense nas coisas simples, meus irmãos. A Bíblia nos ensina muitas coisas. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Já ouviu falar nisso? Já leu esse texto bíblico? Já ouviu isso? Sabe essas coisas? Nós precisamos começar pequeno. É uma coisa que eu fico sempre a meditar. Nós precisamos começar pequeno. Então, sabe uma coisa simples que você tenha na sua vida? Uma coisa simples. Comece com uma coisa simples, mas comece já. Então a questão de como é que eu vou convergir a Cristo? Então vamos lá. Pense numa coisa simples que te incomoda. Isso é entre você e Deus. Talvez a pessoa mais próxima a você não sabe disso, mas você sabe. Coisas simples que te incomodam. Pense em uma. Ela está nas mãos de Deus ou ela está nas suas mãos? Quem é que está resolvendo isso? E olha só, vamos imaginar que alguém no seu coração esteja dizendo assim: Neil, esta coisa simples já está nas mãos de Deus. Então eu deixo nas mãos de Deus e descanso. Ótimo, falta só um pouco. O nosso descanso, como eu disse ontem, nunca é passivo.
nós temos responsabilidades nesta vida. Então é assim, Pampam está ali, exercendo o seu papel de mãe, está vendo? Pode continuar, fique tranquilo, está tudo certo. Está exercendo o seu papel de mãe, está vendo? Ela, no papel de mãe dela, ela entrega essa gatinha, como é o nome dela? Não fale, Elisa. É isso seu nome? Elisa? Não? É Elis? Não, Elisa é a gata da Pri, né? Você é Elisa, né? Ela entrega nas mãos de Deus a Elisa e faz a parte dela de mãe. Como? O como é o mais simples que você tiver hoje para entregar ao Senhor, entregue e deixe. Olha só, o pastor Viana deve ter passado por isso. Talvez algum pastor esteja nos assistindo agora ou vá assistir essa mensagem. Você, na liderança, talvez já passou por isso também. Alguém te procura e diz assim: eu estou focando em Deus. E você se alegra com isso. O meu foco é o Senhor Jesus, e você fica contente, porque está sendo cumprido o que está falando aqui em Efésios capítulo 1, verso 10. E eu preciso de um conselho. Ótimo. Você, como uma pessoa mais experiente, seja um pastor, seja um líder, alguém te procurou, porque você tem algo a oferecer a essa pessoa em relação ao conselho bíblico. E você a aconselhou, só que o seu conselho a decepciona. Sabe como é assim, pastor Viana? Quando o Senhor pega e fala o que a Bíblia diz, ela diz, mas mesmo sendo, aí coloca a questão dela em pauta com o mas. Aí a gente tem que ir para a Bíblia de novo e falar, não, o conselho bíblico é este, em qualquer circunstância. Ótimo. Se aquela pessoa que procurou o Senhor, se submeteu à palavra, ela está já trabalhando para que todas as coisas possam convergir para o Senhor Jesus. Agora, todas as vezes que a gente não consegue fazer isso, as coisas estão nas nossas mãos. Lembra? Não é evangelismo explosivo. Como é que é o nome daquele curso que a gente fazia aqui na igreja? Experiência com Deus. As coisas não estão nas mãos de Deus, estão nas suas. E aí é aquele negócio, né, pastor Viana? Essas mãos estarão ocupadas. Mas quando você deixa nas mãos de Deus, essas mãos estarão livres para poder adorar. Então é isso que eu e você a gente precisa fazer quando nós olhamos para Jesus e olhamos para Ele como nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, e sabe que Ele é o Criador do universo e que tudo vai adorá-lo. Então essas mãos precisam estar livres para adorar o Senhor. Mas essas mãos livres trabalham, tá? Mas eu deixo isso para um outro momento, só para lembrar os irmãos. Mas os versos de 11 a 14, que é o meu objetivo, ele começa assim no verso 11: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Muito bem. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, tudo convergindo para Ele, a obra dEle, que daqui a pouco vamos falar mais uma vez. Na semana passada falamos sobre esse mistério que foi revelado a todo ser humano, e o mistério é o Evangelho, certo? A obra de Cristo, ela faz de nós herança. E, irmãos, essa linda imagem, a imagem de herança é uma coisa linda, é lindo. Veja só, eu não sei aqui quantos os pais já morreram, talvez o pai, talvez a mãe, talvez os dois, né? A ideia de herança, você pode ter certeza, não pense só em bens. É claro que a gente deve deixar alguma coisa para os nossos filhos, eu sei disso. Nós devemos trabalhar de tal forma que exista algo para os nossos filhos no final. E eu vou ler um texto daqui a pouco para mostrar para os irmãos que não é só para os nossos filhos. Mas aí, meus irmãos, é aquele negócio. Eu e você, nós estamos nessa terra, e de repente, o teu pai, tua mãe, que já se foi, ele deixou alguma coisa para você que está aqui, ó. Ele deixou algo para você que está aqui. Então essa imagem de herança, ela é linda.
Porque depois do final, né, de uma etapa, quando chega a morte, o que fica? Depois do final, o que fica? Então, vamos pensar de forma genérica primeiro, que é muito bacana a gente olhar os textos bíblicos. Olha, por favor, para Provérbios. Vamos lá. De forma geral primeiro. O livro de Provérbios, ele não é um livro normativo, você sabe disso. Mas aqui nós encontramos palavra de sabedoria. Vamos lá para o capítulo 22. Não, perdão, é capítulo 13, verso 22. Desculpa, irmãos. E é interessante isso daqui, né? A Bíblia diz: o homem de bem, verso 22 do capítulo 13, deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. De forma geral, está vendo? Qual deve ser o nosso objetivo? Vamos lá. O senhor tem neto já, né? Tem uma netinha. O ideal seria que existisse alguma coisa na vida de José Benedito e Mariana que ficasse para a mocinha. É que eu esqueci o nome. Beatriz, é? Isabela. Isabela, sabia que era um nome desse. Que fique para... Eu sabia, não, eu não erro muito o nome, eu erro. Gente, eu falo o nome de todo mundo aqui. Eu falo, se começar, como é meu nome? Eu já fui aplaudido em salas de aula, irmãos, porque eu sabia o nome de todos os alunos. Você acha que eu não sei seu nome? Eu olho, de vez em quando eu esqueço, mas eu sei. É Isabela o nome da moça. O ideal seria que ficasse alguma coisa para ela, que venha, não dos seus pais, mas do Senhor, da sua esposa. Então o Henrique e Priscila trabalhem para isso. Começou agora, né? Quantos anos tem a mocinha? 2? 3. Começou agora, mas já vai orando para ficar alguma coisa para os filhos dela. E quando ela chegar no céu e te encontrar, ela fala: pai, tem mais gente comigo, hein? Legal isso aí, hein? Mãe, né, que não vai te chamar de mãe, eu sei. Olha, você está aí? Estou aqui, claro que eu estou aqui. Como é que eu não ia estar? Eu estou te esperando. Veio gente comigo. Certo? Agora, é claro que é bacana você, de repente, juntar uma grana, falar assim: olha aí, no final da vida, depois de eu ter gozado com a minha esposa, hein? Não vamos esquecer desse combinado nosso, da Bíblia, hein? Que a gente vai vender um pouco do que a gente tem. A gente tem pouco, a gente deixa uma partezinha aí para os caras, mas a gente vai gozar da nossa vida do jeito que está na Bíblia. Certo? O livro de Eclesiastes, hein? Não vai esquecer de se alegrar com a sua mulher, hein, meu irmão? E, é claro, a esposa com o marido, hein? Mas deixar um pouquinho para eles, de forma geral. O homem de bem faz isso. O homem de bem não gasta tudo não, meu irmão. Ou deixa dívida para os filhos, não. Faz favor, hein? Faz favor, né? É tudo pago por inteiro e uma graninha para ele se alegrar com... meu pai deixou para mim aí. Deixa uma graninha para o cara comprar um carro, sei lá, hein, Nata? Um carrinho para cada. Bom, mas assim, a gente brinca isso aqui de forma geral. Mas aí, irmãos, a gente começa a ver na Bíblia esse negócio de herança mesmo, como a pessoa ser a herança do Senhor. E isso tem que mexer com a gente. Porque depois do final de uma etapa, o que fica? A herança. E aí, se você recebeu uma visita minha, do pastor Viana, se não eu ou ele, alguém deve ter lido isso aqui para você quando teu filho nasceu, que é aquele Salmo 127 maravilhoso, certo? Que a gente não pode, nunca, a gente tem que ter temor quando lê isso daqui. No verso 3 diz, do Salmo 127, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, a Bíblia fala, o seu galardão. Como não se alegrar com essas crianças que Deus nos deu? Não existe essa possibilidade, irmãos, para um crente, não se alegrar com essas pessoinhas que Ele colocou nos nossos braços, no nosso colo, as mães nos seus seios. Não é possível não se alegrar, se eles são chamados de herança do Senhor. Após o final de um ciclo, o que fica? Herança.
e os nossos filhos vão continuar. Então, Will, a gente vai passar, mas aí o Daniel e a Ana tem que ficar aí, Renata. Porque após o final de um ciclo, o que fica? A herança. E os filhos são chamados de herança do Senhor. Aí a gente vai lá para o livro de Efésios, e as escrituras estão dizendo para nós o quê? Vamos lá, no verso 11, que nós próprios, meus irmãos, olha só o texto bíblico, falando sobre Jesus, né, lembre-se, certo? Falando sobre Jesus, que tudo vai convergir para Ele, lembre-se do texto que eu já falei para os irmãos, vai ler esse primeiro capítulo de Efésios, sai de Deus, vai para Cristo, de Cristo vai para Deus, de Deus vai para Cristo, e agora daqui a pouco nós vamos para o Espírito. A trindade está aqui, a trindade está aqui. Aí ele diz assim, verso 11, nele digo que também fomos feitos herança, nós mesmos. Então nós, depois do final de um ciclo, nós somos herança. Então não acaba, porque uma herança que é eterna, só pode ser para uma coisa. Ótimo, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa coisa, mas eu preciso olhar para ideias repetidas aqui. No verso 11 tem duas ideias que são repetidas no texto. Então a primeira delas é a ideia de ser predestinado. Então, havendo sido predestinados, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Essa ideia é repetida, e a gente viu isso no verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção, olhe, por Jesus Cristo. Então, já falei sobre isso, creio que essa predestinação é a predestinação dos salvos, e nós fazemos parte disso, não que Deus tenha mandado alguém para o inferno. Essa ideia não passa pelo ensinamento desse púlpito, tanto na minha pessoa quanto na pessoa do pastor Viana. Você nunca vai nos ouvir falar que o Senhor Deus predestinou pessoas para o inferno, tá? Mas nós já discutimos isso, eu peço que você veja as outras mensagens. A segunda ideia que é repetida nesse texto, né, nesse versículo, é a ideia de que Deus tem uma vontade e Ele cumpre a sua vontade. Então esse é um capítulo que você vai ler e você vai perceber que Deus Ele irá cumprir a sua vontade. A Bíblia diz assim no verso 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. No próprio verso 5, a Bíblia diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. No verso 9 diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então, é assim, Deus Ele tem uma vontade. A questão é, como eu sempre tenho dito nesse púlpito, é se eu estou na vontade de Deus ou não. Meus irmãos, meu querido amigo, minha amiga, eu vou dizer a vocês uma coisa, o plano de Deus será cumprido, o propósito de Deus será cumprido. A questão é, eu estarei nele ou não, porque se eu não fizer, outro fará, isso mesmo, alguém vai fazer. Agora, é tão legal se eu puder estar, não é? É maravilhoso eu poder estar na obra, é exultante, é louvável, é adorável que eu esteja na obra de Deus, seja ela qual for. E por favor, amplie, saia dessas paredes, quando você pensar na obra de Deus, saia dessas paredes. É claro que existe uma importância aqui, nesse grupo de pessoas que assistem aqui como membros de Vila São José e assistem em suas casas como membros de Vila São José. É claro que existe, você vai perceber mais uma vez pelo texto, mas por favor, amplie a obra de Deus. A obra de Deus, ela não está resumida à Igreja Batista de Vila São José. É que existem coisas que não são possíveis fazer fora da igreja. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Daqui a pouco vamos voltar para o contexto aqui. Mas existe como uma pessoa ser pastor se não existir uma igreja local? Isso não existe. E tem um monte de outras coisas que você só consegue fazer aqui. Então, o plano de Deus vai ser cumprido, a vontade de Deus ela é cumprida. Você olha para um texto como esse, fala, por exemplo, sobre a plenitude dos tempos.
Quando você olha para Gálatas, fala que na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus veio nascido de mulher. É claro que o plano de Deus vai ser cumprido. Meus irmãos, olhem para o povo de Israel. Você acha que o plano de Deus para aquele povo não vai ser cumprido? Olhe para a igreja existe. E veja, por favor, hein? Nada de reforma, viu? Nada de reforma. Reforma é uma parte da história. Tem outra parte da história, tá? Tem outra parte. Não nos confunda com os assassinos, certo? De um período, de um grupo chamado igreja. Não nos confunda, por favor. Então, é óbvio que o plano de Deus vai ser cumprido. O Senhor Jesus é louvado até hoje. Eu vi o vídeo, eu falei para o Senhor, né, e o Senhor também tem denunciado aqui, que eu percebi, sobre, querem tirar Cristo de algumas coisas, né? Eu vi o vídeo do pessoal aí, a pessoa propondo tirar DC e AC. Quem viu esse vídeo? Só um irmão viu, não viram, né? Querem colocar, a pessoa propondo, já não é mais uma coisa de academia, hein, Mauro? Não é mais na academia, meus irmãos. Eles querem colocar nos livros Era Comum. Antes da Era Comum e depois da Era Comum. E o que a gente faz? A gente ensina para os nossos filhos que antes e depois de Cristo, para eles denunciarem na escola isso aí. Eu não vou dar moleza. Certo? Você acha que o plano de Deus não vai ser cumprido? Claro que vai. E Ele tem nos avisado que coisas como essa iriam acontecer. Então é segundo a vontade do nosso Deus. E aí, olha, Ele tem uma vontade. E aí o verso 11, vou para o verso 12, mas lendo o verso 11, para fazer mais sentido. Olha só, nele, que é Jesus Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com, olha, o fim de sermos para louvor da sua glória. Pronto, vamos parar aqui um pouquinho, porque aqui está o propósito de Deus na história. O propósito de Deus na história é Ele ser adorado. Nunca pense que o nosso Deus, nunca pense de forma nenhuma, que Ele é como nós. Nunca pense isso daí. Porque a gente quer glória e a gente quer ser adorado sem merecimento. Agora vamos lá. Imagine o seguinte: quando você se impõe, vamos lá, como pai e mãe, você se impõe como pai e mãe. Você deixou de ser humilde porque você deu uma ordem para o seu filho que ele não gostou, por exemplo? O que você acha? Você deixou de ser humilde? Você não é humilde, né? Daqui a pouco as crianças vão falar isso para os pais. Você não está sendo humilde. Não. Ele é humilde naquela posição. Sabe por quê? Porque ele é pai e mãe, ele tem autoridade. Certo? Entende como é? Então, quando Deus fala que ele é digno de todo louvor, de toda a glória, é porque Ele é. E eu não tenho condições de encarar o Senhor Deus, ou o Senhor Jesus, de frente e falar para Ele não. Não existe essa condição. Jesus Cristo, imagine, é o Deus eterno que se faz homem. Isso não entra na nossa cabeça, e não adianta. Não adianta você querer entender isso, porque você não pode deixar esse corpo e entrar em outro. Não pode. Nem que esse corpo já exista. Então imagina, encontrou um corpo morto, eu vou entrar naquele corpo. Não existe essa possibilidade. Quanto mais se fazer homem. Então, Ele e nós, existe mas um grande abismo entre a gente. E quando Ele diz que Ele deve ser louvado e Ele deve ser adorado, este é o propósito de Deus para toda a história. Então tudo louva ao Senhor. É aquilo que eu digo para você: o sol não vai amanhã dizer não vou nascer. Amanhã os animais noturnos vão sair de noite e os animais diurnos vão sair de dia. Desse jeito. Amanhã, né, os animais vão precisar se alimentar. E aí aquele negócio que está no livro dos Salmos. Eles vão precisar se alimentar, eles vão sair de noite para fazer suas coisas. Enquanto isso o homem dorme. Aí quando chega na hora do homem trabalhar, o bicho dorme.
Entende essa maravilha? Você entende essa maravilha? Mas você não consegue fazer isso. Então não existe condições da gente estar de frente com Ele e falar, isso está errado. Não, Ele é digno de glória, e se por acaso eu decidir não glorificá-lo, qual a diferença faz isso na glória dele? Nenhuma, porque Ele já tem toda, tá? Se eu decidir não vou mais glorificá-lo, não vou mais adorá-lo, isso não faz diferença nenhuma, Ele já tem toda a glória. Agora, nós fomos feitos para louvor e glória do seu nome. E nós, seres humanos, podemos dizer, não vou adorar. Mas esse é o propósito do nosso Deus. Esse é o propósito dele como Criador de toda a história. Porém, como eu estou falando para vocês, nesse relacionamento, nós precisamos encontrar um propósito para as nossas vidas. O propósito de Deus a gente já sabe, que é louvar e adorá-lo. Agora, e o propósito para as nossas vidas? Ah, Neil, o propósito para as nossas vidas também deve ser esse. É verdade isso? Todos nós estamos fazendo isso com as nossas vidas? Louvando e adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo, louvando e adorando ao nosso Deus, porque todas as vezes que a gente adora a Cristo, a gente adora ao Pai. Todas as vezes que a gente glorifica o Filho, nós glorificamos o Pai. E todas as vezes que nós glorificamos o Filho, nós só conseguimos isso porque, guiados pelo Santo Espírito, somos conduzidos a isso. Não existe vontade em mim de fazer isso. Então Ele faz tudo o que faz, de acordo com a sua vontade, para esse fim. E agora eu preciso encontrar propósitos na minha vida. E volto no começo da mensagem, porque talvez você esteja passando por uma crise. Isso é comum. Não, por favor, nunca, todo mundo um dia pensou, será que eu sou salvo? Não é uma coisa só sua. Ah, nem eu nunca pensei. Que bom que você nunca pensou. Eu já pensei. Então já confesso logo o pecado. Eu pequei. Confesso logo que fui fraco. A primeira dica que eu dou para você: se você já pensou nisso e nunca foi embora, tem grande chance de você ser salvo. Entendeu? Você não vai embora. Aquele que não é salvo vai, sei lá, ir atrás dos prazeres da carne, por exemplo. Nós, irmãos, fomos criados para o louvor e glória do nosso Deus. E ser criado aqui é ser criado como ser humano, né, que nós somos seres humanos, e ser criado como uma nova criatura, porque a Bíblia está dizendo, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Está aqui, no mesmo texto, tá? Nós precisamos louvar e adorar esse Deus. Então precisamos encontrar um propósito para a nossa vida, ou propósitos para as nossas vidas. Precisamos encontrar. Tem que haver sentido na nossa vida. A nossa vida tem que ter sentido. E por favor, nunca desista. Nunca desista. As tristezas virão, a nossa vida de altos e baixos. Grana vai faltar em algum momento, a doença vai vir em algum momento, isso é comum. A tristeza, a briga, o desemprego, vai acontecer alguma coisa. Nem adianta, não tem negócio contínuo não, tá? Esqueça. E aí aquele negócio, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim vai. Não peço que os tires do mundo. O Senhor Jesus, orando ao Pai, fala isso. Mas eu peço que os livre do mal. É assim, as coisas vão acontecer, meus irmãos. Nem todo mundo aqui está bem hoje. E por outro lado, se você está triste, nem todo mundo está triste. Então o outro tem direito de rir, tá? Entende? O outro que está feliz tem direito de rir. Agora, mas a gente não chora com os que choram e ri com os que ri? Isso. Então vamos lá. O que está triste, a gente chora um pouquinho com ele. E a gente que está feliz, ele ri com a gente. Pronto. Essa é a nossa coisa. A gente precisa encontrar sentido para a nossa vida. Mas o sentido para a minha vida é o Senhor Jesus. Que bom. Então comece a agir como aquele que quer glorificar a esse Deus. Então vamos lá. Por exemplo, vamos para o capítulo 3. Olha só, quando nós olhamos agora especificamente para a igreja, sem pensar em pessoas, porque aqui é o seguinte, se você pensar em pessoas, o verso 8 te dá uma dica de ministério, porque o verso 8 diz assim, a mim,
o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Pronto. Então, imagine, de forma pessoal, esse texto está falando de Paulo, certo? Aí cada um de nós aqui, a gente tem que imaginar, como é que é quando a gente muda, a mim, o menor, como é que foi o nome dessa figura de linguagem? Me ajuda. Paráfrase, ou não é? Posso parafrasear, não posso? É isso? Cadê o pessoal, a galera da língua portuguesa? O senhor é da língua portuguesa, o senhor me ajude aí. É parafrasear, não é? Então, até que enfim, é que essa máscara. Se eu pregar de máscara, você vai saber o que eu estou falando toda hora. Aí você fica fazendo para mim. Vamos lá. Mas tem que ficar de máscara, né? Vamos lá. Meus irmãos, você pode parafrasear, você pode falar assim: a mim, o mínimo de todos os músicos de Vila São José. Você pode falar assim também, não sei. Coloque aqui: a mim, a mãe menor que tem aqui em São José, o pai menor que tem em Vila São José, não sei, sabe? Pessoalmente, cada um pode colocar seu nome aqui parafraseando o texto, não tem problema, certo? Eu não gosto de espiritualizar o texto, você sabe disso. Então é o seguinte: quando nós falamos de Paulo, nós falamos de Paulo. Quando nós falamos de Davi, fala de Davi. A gente tem ensinamentos de Abraão, de Isaac, lógico que temos, mas quem derrotou Golias foi Davi, e você não tem um Golias para derrotar na sua vida, é só isso, tá? Quem é o seu Golias? Eu não quero encontrar o meu Golias, de verdade, mas eu quero que o Senhor Deus, ele deixe Golias longe de mim, certo? Entendeu como é que é? Então vamos lá. Aí, no verso 10 diz assim, agora, corpo local, para que agora, pela igreja, e aí eu digo, irmãos, nós precisamos ser igreja em todos os lugares. A Bíblia, e aí é por isso que eu falo, irmãos, por favor, saia das paredes agora. Amanhã de manhã você é igreja ainda, tá? Você é igreja, amanhã de manhã. Então, eu não sei o que você vai fazer amanhã de manhã, mas você é igreja. Hoje à noite, você vai chegar na sua casa, você vai continuar sendo igreja. Aí a Bíblia diz assim: para que agora, pela igreja, olha como é lindo, irmãos, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Irmãos, onde nós chegamos, o reino chega. E quando a gente chega nesses lugares, a igreja chega, porque nós somos igrejas, nós somos corpo de Cristo. Nós não precisamos estar reunidos em Vila São José para ser igreja, nós continuamos sendo igreja em todos os lugares, em todos os minutos. Então quando eu erro, a igreja é envergonhada. Por quê, irmãos? Porque é por meio da igreja que a história está sendo contada para anjos e demônios. Os anjos e os demônios, conhecedores da Bíblia, sem conhecer o futuro, olham para a gente em ação e conseguem decifrar o texto bíblico, porque é por meio da gente, exercendo o papel de noiva e igreja, que eles sabem, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Ela não era, mas porque você está em ação aí, cuidando da sua filha, ela passa a ser. Você em ação, cuidando da sua mulher, da sua esposa, ela passa a ser. Ninguém conhece isso, mas o texto bíblico vem e traz para nós um novo jeito de viver, uma nova vida. E aí a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, nesse caso, dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é a igreja trabalhando. E aí, por favor, amplie, porque a gente também pode ter um outro aspecto disso, no mesmo texto de Efésios, capítulo 4 agora. E aí, é aquela lista especial de dons que existe na igreja, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, a Bíblia diz, todos cheguemos à unidade da fé. Igreja Batista de Vila São José, estamos unidos em fé? Precisamos trabalhar mais. Então, é por isso que o Senhor Deus deu primeiro apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Foi por causa disso. Foi por causa disso. Hoje em dia, nós não temos mais apóstolos. Então, todo homem que se denomina apóstolo, ou está enganado, ou é um mentiroso, filho do diabo. Tá? Eu acho que a maioria, todos são filhos do diabo. Ah, Neil, mas eu me converti na igreja. Claro, ele leu a Bíblia. Mentira na boca de pessoas honestas é mentira. Então, verdade na boca de mentiroso é verdade. Quando qualquer um lê a Bíblia, leu a palavra de Deus e ela é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existem mais os apóstolos. Os profetas, no sentido do Velho Testamento, de um homem tirado dentre os homens para representar Deus perante o homem, também não existe. Mas é claro que quando nós olhamos para o Novo Testamento, profecia pode ser também algo com que imagine, qualquer um de nós, a gente fale com base na palavra que irá acontecer, porque a palavra está dizendo que vai acontecer. Isso não vem uma revelação direta para mim, mas é uma revelação da palavra, e nesse sentido pode existir profeta sim. Pastores a gente sabe que existe, e os doutores, é claro que a gente tem texto que traz que esse pastor é um mestre. Esse pastor é um mestre. Então, aqui na minha Bíblia, pelo menos, eu não sei se a trinitariana mudou, essa Bíblia tem pelo menos 14 anos, certo? Eu não sei se ela já colocou pastores mestres, ou se continua sendo pastores e doutores, porque eu prefiro não mudar a Bíblia, porque eu mudo a Bíblia, e aí muda as palavras, e muda, a Bíblia põe que o nome do diabo é Lúcifer, e aí eu me irrito, e eu não quero, entendeu? Eu falo essas coisas para as pessoas. Então, aqui está pastores e doutores. Bom, a questão dos doutores é aquele negócio. Sabe aquela pessoa que consegue te explicar a Bíblia? Consegue te explicar, sabe? Então, esse é um mestre. Aquele que você fala assim, como é que ele consegue fazer isso? Ele é um mestre. Ele pode ser não ser um pastor, né? No caso do jeito que está escrito na minha Bíblia aqui. Mas eu já ouvi dizer que o texto é pastores mestres. Existem esse tipo de pessoa dentro da igreja, que ele conhece de um jeito, ele consegue te explicar, que você fica realmente confortado com a palavra explicada por ele, ou por ela, tá? No caso de uma mulher que tenha esse dom de explicar as coisas. Bom, aí a Bíblia diz que eles estão aí a gente, no ministério para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, a gente está vendo o Senhor Deus fazendo sua vontade. Nós estamos vendo que existem ministérios a ser cumpridos, tanto aqui na igreja como fora dela. A gente viu que nós somos igreja em qualquer lugar. Aí você pode perguntar, mas aí como que eu fui incluído nisso? É uma outra pergunta que a gente pode fazer, porque talvez eu não seja um pastor, né? No caso, nós temos apenas 2 oficiais na igreja, todo o resto foi inventado, tudo. Oficiais na igreja são pastores e diáconos, esses são os oficiais. Então eu sei que todo mundo tem essa ideia sobre o pastor, né? Na verdade o pastor ele preside mesmo o grupo local, mas o diácono também é um oficial, e o diácono deve ser ouvido, e o diácono deve ser respeitado também no meio do povo. Ele é um oficial aqui. São esses. Os outros todos foram inventados por nós. Então, por exemplo, dirigente de coral, líder do grupo de louvor, professor de EBD, líder do ministério infantil, essas coisas foi a gente que inventou, não tem problema, né? A gente pode inventar, não tem problema, tenho certeza disso aí. A igreja dinâmica, a gente não muda apenas de roupa, mas a gente tem que cumprir a palavra do Senhor, e a gente vai adequando cada
momento da história. E aí você pode perguntar, mas como eu fui incluído nisso? Porque eu não sou um pastor. E aí eu quero dizer àqueles que são líderes de Vila São José, e até os oficiais, tanto eu, pastor Viana e os diáconos, vou falar, irmãos, por favor, hein? Não resuma mostrar a multiforme sabedoria de Deus com o teu ministério, hein? Isso seria muito injusto. Nem todo mundo tem o dom de pregar. É injusto com quem não tem. Se eu demonstro a multiforme sabedoria de Deus, porque eu consigo pregar, aí tá ruim para mim, hein, irmãos? É injusto. E outra coisa, existe algo maior que o meu ministério, tá? Eu sei que para alguns aqui, o ministério dele é importante. É importante ao ponto de, na leitura que eu faço como pastor local, pensar que o ministério dele está acima da igreja. Isso é triste para mim, porque eu creio nos líderes de Vila São José, eu acredito nesses homens e mulheres que lideram Vila São José comigo, quando eles estão sendo liderados, aí sim. Então vamos imaginar o seguinte, acredito no pastor Viana, quando é assim, quando ele está sendo liderado, ele muitas vezes é liderado por mim, mas vamos pensar assim, vamos tirar a ideia do senhor ter um pastor, mas vamos imaginar que o senhor fosse do coral, aí sim, sem dar carteirada, sabe? E quando falar, se submeter à liderança no outro departamento, aí eu quero ver. Eu gosto de líderes em Vila São José que têm condições de em qualquer momento sentar e adorar ao Senhor. Sabe qual é a tristeza que eu tenho de alguns líderes de Vila São José? Que eles resolvem as coisas durante o culto. Aí você quer que eu creia que essa pessoa ama a igreja? Você quer que eu creia nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Quando você olha o teu líder resolvendo coisas na hora do culto público, o culto público aí é bíblico, ou não? O culto público é bíblico. Atos 2:42 tem que ser cumprido. Então, quando nós, líderes de Vila São José, estivermos submetidos à palavra em todos os aspectos, aí sim eu acredito na liderança. Então não vamos resumir a ser líder em Vila São José ou qualquer outro lugar. Nós precisamos ser crentes. E antes de líder, a gente é salvo por Cristo Jesus. Preste atenção na continuação do texto, versos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Opa! Então é o seguinte, nós que recebemos a Jesus Cristo, nós que estamos esperando Jesus Cristo, somos para louvor da glória dele. Verso 12. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. A primeira coisa que tem que acontecer com qualquer pessoa aqui é ouvir o evangelho. É isso. Então, a primeira coisa é o evangelho. Agora perceba a dinâmica do texto. Nós vamos sair da pessoa de Cristo para ir para a pessoa do Espírito daqui a pouco. Então, por favor, vamos caminhar juntos nessas linhas dos versos 13 e 14. Agora nós estamos indo para a questão do Santo Espírito na nossa vida. Então, estamos juntos? Olha só, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E é assim, vou dizer a vocês, vamos lá? O que todo mundo precisa ouvir, que Cristo veio a esse mundo. Todo mundo precisa ouvir disso. Ele é Deus que se fez homem. Todo mundo precisa ouvir disso. Ouvir de sua vida, saber de sua vida, saber de seu ensinamento, saber que Ele, um dia, Ele colocou a igreja aqui, Ele disse que a igreja era importante,
Ele mandou fazer discípulos, Ele mandou batizar. As pessoas precisam ouvir disso. Ele foi poderoso para curar a mulher que estava com fluxo de sangue durante 12 anos e fazer outros milagres. E nós cremos nisso. Um dia um amigo meu, biólogo, chegou para mim, nos corredores da escola: mas você crê que Pedro andou na água de verdade? Conhecia a Bíblia. Eu falei: eu creio que Pedro andou em cima da água, do jeito que está escrito na Bíblia. E ele andou na água como a gente está andando aqui. Ele falou: não é possível. Mas é o que a gente crê, meus irmãos. Ele andou sobre as águas. A gente canta uma canção, que é Rompendo em Fé. Se o mar não, é que eu não sei como é que é a letra certinha. Se alguém lembrar, me fala aí. Se o mar não se abrir, ele vai fazer a gente andar sobre as águas. Não canta um texto assim? A gente faz isso. Então, a gente crê nisso. A gente tem que falar. E não pode ter vergonha dessas coisas. Tem que falar. A gente tem que falar que Ele morreu por nós. É isso que salva a pessoa. Saber dessas coisas. Saber disso, Ele morreu por nós. Só que a cruz não pôde detê-lo. Ele não está pendurado lá. Se a gente colocasse uma cruz aqui, não seria pecado se a gente tivesse cruz aqui. Discuto isso um outro dia. Por que é que os brasileiros não têm cruz, os crentes brasileiros? Isso é por causa de Dom Pedro II. Certo? A história que contaram para nós, me perdoe, os irmãos estavam equivocados. Certo? Então, se a gente colocasse uma cruz aqui, não podia ter Cristo. A cruz tinha que estar vazia. As pessoas precisam saber disso. Eu posso andar com uma cruz aqui, não tem problema. A cruz vazia, porque a cruz não pôde segurá-lo. Mas o túmulo também não pôde segurá-lo. Ele está vivo. As pessoas precisam saber disso. E precisa saber que Ele vai voltar para nos buscar. Isso é evangelho. Agora, a partir daí, meus irmãos, aí olhe só, eu vou ler tudo para você perceber. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Você crê que Cristo morreu por você? Você crê que Cristo ressuscitou com o seu próprio poder para um dia poder te ressuscitar? Você crê nisso, você é salvo. Aí, e tendo também nele crido, irmãos, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, essa sequência a gente sabe com clareza. Primeiro crê, depois recebe o Santo Espírito. Primeiro crê, aí depois recebe o Santo Espírito. E aí a Bíblia diz que nós fomos selados. Aí você percebe que nesses 2 versículos tem 2 coisas sobre o Espírito Santo. Uma é que Ele é o selo. E a outra, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança. Ótimo. O Santo Espírito é essas 2 coisas em nós. Agora o texto sai da pessoa do Filho e vamos finalizar focando no Espírito Santo. Então, recebemos. Irmãos, é por causa do Santo Espírito. Não é por causa da quantidade de Bíblia que a gente sabe. Não é por causa disso. Não é. Não é por causa da educação que a nossa mãe crente nos deu. Não é. Não é por causa da nossa própria vontade. Nós somos distinguidos do mundo por causa do Santo Espírito. Nós somos marcados com um selo. E o pastor Viana, ele é 13 anos mais velho que eu, né? Então, quando eu ainda era um adolescente, ele já era um homem. Antes, olha, uma vez o senhor pregou aqui, né? Foi aqui embaixo, que a nossa igreja era aí. Vocês sabem que o pastor Viana faz aqueles negócios de trazer coisa aqui, né? Isso é velho, irmãos. Um dia ele trouxe uma carta. O senhor lembra disso? Não lembra, né? Mas eu era mais jovenzinho, adolescente, não sei. Ele pegou uma carta selada, falando desse texto aqui, ó. Ô, pastor Viana, nunca esqueci aquilo lá. Trouxe uma carta selada e falou assim: eu selei essa carta. As ideias. Eu selei essa carta, ele falou. Ela nunca olhou para mim e falou: não vou. Eu nunca esqueci aquele exemplo que ele deu. Falei: é isso mesmo. Deus nos marcou com o Santo Espírito. Não tem como não ir mais para o céu, pastor Viana. Não existe mais.
Todo mundo aqui que é selado pelo Santo Espírito, selado. E assim, ó, e o pastor Viana, no dia, trouxe o selo que a gente usa hoje. O selo que Paulo está falando é um pouco diferente. Não é esse selo que a gente passa na língua e cola. Hein, você já fez isso? Já fez? Não tinha cola, você... A gente vai assim mesmo, tem uma colinha ali, já dá uma química. Marola. Duvido que você nunca fez isso. Fez sim. Todo mundo fez já. Tem alguém que nunca fez? Ah, mentira que você nunca deu uma lambida num selo para pôr na carta? Ah, não acredito. Vocês acreditam no Davi? Ah, sai fora, meu. Um estranho desse aí, isso aí comeu tatuzinha, não vai dar uma lambida num selo? Sai fora, meu. Bom, então, o selo que a gente conhece, o selo que o pastor Viana trouxe na carta dele, há bastante tempo atrás, talvez até uns 30 anos, hein, pastor Viana? 30, 25 anos, não era um jovem ainda, tinha cabelo, era preto, eu estava no auge, hein, irmãos? Agora eu estou com o pé na cova, estou na casca de banana, mas não tem problema, eu vou continuar até o dia que Deus mandar. Então, esse selo aí a gente conhece, mas esse selo que Paulo está dizendo, quando ele fala do selo, é um negócio que não é como o nosso. Meus irmãos, esse selo, ele tinha uma marca de propriedade. Então, qualquer coisa selada, nesse tempo, é uma marca de propriedade. Existia uma identificação. A pessoa ia lá, selava. Não podia romper o selo. Porque se o selo fosse rompido, irmãos, o que estava lá dentro não valia mais nada. Porém, se o selo chegasse inteiro, aquela marca, aquela identificação, ela assegurava o conteúdo do recipiente. Ou, se não for um recipiente, assegurava o conteúdo que estava chegando na mão da outra pessoa. E é esse exemplo que Paulo dá sobre o Santo Espírito na nossa vida. Aí vem os irmãos, alguns irmãos, e falam que a gente perde a salvação. Vê se pode. Aí eu estou com o pastor Viana, nunca peguei uma carta, ela olhou para mim e falou, não vou. Selada com o Santo Espírito, meus irmãos, a sua vida vai direto para as mãos do Pai. Não tenha dúvida, você recebeu o Santo Espírito, você é a habitação dele, creia nisso. Creia nisso. E se você não crê nisso, então eu quero te convidar, olhe para Jesus, peça a Deus fé suficiente para crer nele, aí receba o Santo Espírito e creia nisso, porque ele não é apenas o selo para nós, mas como a Bíblia está dizendo aqui, ele também é o penhor da nossa herança, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória, mais uma vez. E eu termino aqui esse texto, depois nós vamos estudar os outros versículos, mas eu termino aqui. Vamos lá. O que é penhor? Penhor faz parte da nossa vida, não faz? Hoje se penhora ainda alguma coisa? Penhora, não é? E o que é o penhor, hein? Se a gente não souber, o pastor Viana sabe. Tudo que a gente não sabe, o pastor Viana sabe. Hein? Ele já deve ter trabalhado várias vezes com essas coisas, mas eu acho que o Marquinhos está doido para falar. Diga. Uma garantia, está vendo? Então, se eu vou e penhoro alguma coisa, não tenho nada para penhorar aqui, mas vamos imaginar que aqui tem um copo de ouro, esse copo seja de ouro e eu pudesse, peço alguma coisa emprestada e coloco na penhora, está aqui, se eu não pagar, o copo é seu. Você vai para o céu? O que você acha? Vou ler de novo. É lindo ou não é? Você vai para o céu? Então, se você vai para o céu, é porque o Santo Espírito é o penhor da nossa herança. Está garantido, irmãos. Vamos para o braço do Pai. Com todas as nossas fraquezas, com todo o nosso pecado, já pago, hein? Tudo. Já limpo. A gente já com veste branca, tá? Mas não vamos esquecer, pecadores. Com tudo isso, nós estamos indo para os braços do Pai. O Senhor Jesus um dia vai nos encontrar nos ares, irmãos, e vai dizer para nós, bendito, pode vir do meu Pai, para o lar que está preparado para vocês.
Meus irmãos, vamos viver essa vida já agora, mas vamos ter fé suficiente para viver uma vida para a glória de Deus aqui e saber que no futuro tudo já está garantido. Que Deus te abençoe. Você que não tem a Cristo, falo para você, arrependa-se dos seus pecados, creia no nome do Senhor Jesus Cristo, receba o Senhor Jesus como Salvador e entregue-se a Ele de uma forma especial. Não espere o tempo, como foi dito essa noite, o tempo não pegou essa doença não, o tempo continuou. Então nós temos que tomar decisões hoje, nós temos que tomar decisões urgentes. E como eu falei no começo da mensagem, né, comece com coisas simples, mas comece já. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Clamo que o Senhor abençoe o teu povo, que chegue bem em casa, ó Senhor Deus, possa ter uma semana de paz, e ó Santo Deus, também uma semana guiada pelo teu Santo Espírito, que é o selo que o Senhor colocou em nós, ó Pai, e o penhor da nossa herança. Pai, obrigado porque o Senhor nos amou, obrigado porque Cristo veio a esse mundo e morreu por nós, obrigado pelo Santo Espírito habitando em nós, e por meio dele, o Senhor habitando em nós. Peço que o Senhor nos use, Senhor Deus, para louvor e glória do teu nome, sempre, em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma boa noite, Deus abençoe a todos.